Essência e dilema. Mônica acreditava ser imune ao descontrole do amor, até que o olhar de Stephanie revelou um espelho onde ela não podia mais fingir. Quando ouviu meu amor pela primeira vez, algo dentro dela se quebrou, e no mesmo instante começou a se curar. Ela acreditava que amar era perder o controle, até que uma voz suave a chamou de meu amor, e tudo o que era certeza se tornou descoberta. A primeira vez que Mônica ouviu a voz de Stephanie não foi numa conversa, mas num clique. Era um evento na escola, e Stephanie, contratada para fotografar, pediu que ela olhasse para a câmera. O som do obturador cortou o ar como um raio silencioso, registrando algo que Mônica nem sabia estar mostrando. Desde então, evitou os olhos da fotógrafa, mas já era tarde. Havia sido vista. Mônica vivia em uma ordem precisa. Café preto, livros empilhados, janelas sempre meio abertas. Mas depois daquela tarde, o som da câmera passou a acompanhá-la em pensamentos, como um eco distante. Aquele clique se tornou o símbolo do instante em que tudo começou a mudar, o início de uma verdade que ela não sabia suportar. Stephanie, por sua vez, achava graça na seriedade de Mônica. Chamava-a de professora de tempestades e sorria com um humor que derretia defesas. Entre uma foto e outra, soltava comentários que pareciam inocentes, mas deixavam rastros de luz. Mônica fingia indiferença, mas já se via cercada por uma presença que insistia em permanecer. O que começou como um acaso profissional virou rotina disfarçada. Cruzavam-se em cafés, na rua, em tardes de sol distraído. Stephanie falava de suas viagens, de retratos, de rostos que lhe contavam histórias. Mônica ouvia, sem perceber que suas próprias muralhas começavam a ceder. Cada conversa deixava no ar um silêncio diferente, o tipo de silêncio que acolhe. No fundo da bolsa, Mônica guardava uma fotografia que Stephanie tirara sem aviso. Nela, Mônica olhava para o chão, distraída, com o vento bagunçando o cabelo. Foi o único instante em que você não tentou se esconder, dissera Stephanie ao entregar a foto. Desde então, Mônica evitava o espelho, temendo encontrar a mulher que despontava ali. Havia algo perigoso na maneira como Stephanie observava o mundo. Tudo nela era convite. O olhar, a risada leve, o jeito de tocar nas coisas. Mônica se sentia dividida entre a vontade de ficar e o medo de se perder. Dizia a si mesma que era admiração, amizade, qualquer palavra que mantivesse o amor longe do nome certo. Mas o corpo sempre sabe antes do coração admitir. E o dela já se inclinava em direção àquela voz. Começou a mudar sem perceber. Usava brincos esquecidos, olhava o céu antes das aulas, deixava o cabelo solto. Eram gestos pequenos, mas continham uma revolução silenciosa. Numa tarde fria, Stephanie a esperou na porta da escola com 2 xícaras de café. Acho que hoje você precisa de calor, disse. As mãos se tocaram ao trocar as xícaras. Um toque breve, porém suficiente para marcar um território novo dentro das duas. Mônica sentiu o clique novamente, o mesmo som invisível de quando tudo começou. As semanas seguintes foram feitas de encontros fortuitos e despedidas demoradas. Stephanie falava com entusiasmo sobre o mundo. Mônica aprendia a ouvir de um jeito novo, sem se proteger tanto. Aos poucos, o cotidiano ganhou cor, e com ele, o medo também. O medo de sentir, o medo de desejar, o medo de perder-se num amor que ela nunca viveu. Quando o outono chegou, as folhas cobriram o pátio da escola, e Stephanie passou a fotografar as sombras, os reflexos, os gestos distraídos de Mônica. Você não percebe, mas há poesia até no seu silêncio, disse uma vez. E Mônica, sem saber responder, sorriu. Um sorriso que não era controle, mas rendição. Ainda assim, a inquietação crescia. À noite, Mônica escrevia poemas que fingia serem apenas exercícios literários. Mas cada verso escondia o mesmo nome, o mesmo rosto. O amor estava ali, espiando por entre as linhas. Stephanie convidou Mônica para ajudá-la a escolher fotos para uma exposição. O estúdio era pequeno, iluminado por lâmpadas amareladas e cheiro de papel fotográfico. Na parede, retratos de mulheres que pareciam guardar segredos. Tento capturar o instante antes de alguém se permitir sentir, explicou Stephanie.
Mônica prendeu a respiração, como se aquela frase a denunciasse. Enquanto observava as fotos, Mônica sentiu o olhar de Stefani pousar nela. Era um olhar sem pressa, mas cheio de presença. Um olhar que pedia permissão e, ao mesmo tempo, prometia não ir embora. Pela primeira vez, Mônica não quis fugir. Lá fora, a chuva começou a cair, ritmada e mansa. Stefani colocou uma música antiga para tocar, uma melodia quase sussurrada, com voz de mulher. A canção parecia falar delas, mesmo sem palavras. Mônica fechou os olhos, como quem tenta se lembrar de algo que ainda não viveu. E foi nesse instante, entre o som da chuva e o silêncio compartilhado, que o mundo de Mônica começou a se dissolver. Algo dentro dela dizia que nada seria igual depois daquela noite. O clique, que iniciara tudo agora, ecoava em outro ritmo, o de um coração que finalmente acordava. Antes de conhecer Stefani, Mônica acreditava que o amor era um território de perda. Cresceu observando a mãe amar em silêncio, sempre à sombra de um homem ausente. Aprendeu cedo que sentir demais podia custar caro e que o controle era a única forma de permanecer inteira. Assim, construiu sua vida em torno de muros, livros, rotina e prudência. Uma fortaleza que a protegia, mas também a isolava. Na adolescência, Mônica se apaixonou por uma colega de turma, mas nunca contou a ninguém. Guardou o sentimento como quem esconde uma carta proibida. Um dia, a menina mudou de cidade, e Mônica queimou tudo o que podia lembrar dela. Desde então, associou o amor à ausência, ao vazio que fica depois que algo bonito parte. Por isso, quando Stefani surgiu, Mônica reconheceu o perigo antes mesmo de entender o encanto. Era o mesmo frio na barriga, o mesmo impulso de fugir antes de ser ferida. Mas Stefani tinha um tipo de coragem que desmontava desculpas. Ela se aproximava com leveza, sem pedir nada, e era justamente isso que desarmava Mônica, o fato de não precisar lutar para ser amada. Stefani também trazia suas cicatrizes. Vinha de uma família que não entendia sua escolha por viver da arte, nem sua forma de amar. Aprendeu cedo que liberdade e solidão podiam andar de mãos dadas. Fotografia foi sua fuga e seu abrigo, o jeito de dar forma ao que ninguém ouvia. Quando conheceu Mônica, viu nela algo familiar, um silêncio bonito demais para ser descuidado. Certa noite, enquanto separavam fotos para a exposição, Stefani contou sobre seu antigo relacionamento. Falou com ternura e sem rancor, mas com uma sombra de cansaço no olhar. A gente se perdeu tentando caber, disse. Mônica ouviu em silêncio, sentindo o coração apertar. Entendeu que, mesmo sem saber, também passava a vida tentando caber, em moldes, expectativas, medos. Nos dias seguintes, Mônica passou a lembrar de tudo que evitava lembrar. O primeiro amor escondido. As vezes em que ouviu piadas que a fizeram encolher. As noites em que desejou poder simplesmente existir, sem precisar se justificar. Tudo isso veio à tona como um maremoto manso, mas inevitável. Em meio a essas memórias, o clique voltou a soar em sua mente. Aquele som que marcava o início de algo. Percebeu que Stefani, com sua câmera e sua presença, não apenas a via, mas a libertava, pouco a pouco, da versão que ela inventara para sobreviver. Uma tarde, enquanto chovia, Mônica encontrou Stefani sentada sozinha no café onde sempre se viam. Ela olhava pela janela, distraída, com uma expressão de quem guardava o mundo dentro dos olhos. Mônica se aproximou, e pela primeira vez, foi ela quem iniciou a conversa. Falaram de medo, de coragem, de como a vida parecia um ensaio interminável de despedidas. Você não precisa ser tão forte o tempo todo, disse Stefani, com a voz calma. A frase ficou pairando no ar, como uma oração. Mônica quis responder, mas apenas sorriu. Um sorriso trêmulo, como quem está prestes a desabar e, ao mesmo tempo, florescer. A relação entre as duas crescia no compasso da hesitação. Não havia promessas, apenas presença. E isso, para Mônica, já era novo demais. Às vezes, achava que era um sonho prestes a acabar. Outras vezes, acreditava que talvez o amor fosse justamente isso. Algo que não precisa de garantias, apenas de verdade. Mas quanto mais se aproximavam, mais o passado se agitava. Um dia, uma colega de escola viu as duas saindo juntas e fez um comentário atravessado. Mônica sentiu o peso dos olhares e o velho medo de ser julgada.
Voltou para casa em silêncio, tentando se convencer de que não se importava, mas se importava. Stephanie percebeu o afastamento. Não cobrou, apenas esperou. Sabia que amor não se impõe, se oferece. Enviou uma mensagem curta. Estou aqui, mesmo que você precise de distância. Mônica leu e chorou em silêncio, sentindo raiva de si mesma por ainda não saber escolher o que a fazia bem. Nos dias seguintes, mergulhou no trabalho, tentando preencher o vazio. Mas a cada vez que via uma fotografia, lembrava do olhar de Stephanie. Tudo parecia perder cor sem ela. Era como se o mundo voltasse a ser preto e branco. Numa madrugada, incapaz de dormir, Mônica abriu o e-mail e escreveu uma mensagem longa, que nunca enviou. Contava tudo. O medo, a vergonha, a saudade. Terminava com uma pergunta. Você ainda me chamaria de meu amor se soubesse quem eu realmente sou? Depois apagou tudo, mas a pergunta ficou ecoando dentro dela. Dias depois, as duas se encontraram novamente, por acaso, no mesmo café. O constrangimento inicial deu lugar a uma ternura silenciosa. Stephanie a olhou nos olhos e disse: senti sua falta, mas entendo o tempo das coisas. Mônica quis dizer o mesmo, mas as palavras ficaram presas entre a garganta e o coração. Foi então que Stephanie abriu a câmera e mostrou uma nova série de fotos. Todas eram de sombras refletidas na água. Elas nunca são iguais, mesmo quando parecem, disse. Mônica entendeu a metáfora. Ela também não era mais a mesma, e talvez nunca voltasse a ser. Naquela noite, ao chegar em casa, Mônica pegou a antiga fotografia, aquela em que olhava para o chão, e colou em seu diário. Abaixo dela, escreveu: talvez amar seja deixar-se ver. O passado ainda pesava, mas algo dentro dela começava a se mover. Pela primeira vez, Mônica não quis apagar a lembrança, nem disfarçar o que sentia. Deixou a chuva cair lá fora, e em vez de se esconder, abriu a janela. O som da chuva misturava-se ao eco do clique. Era o mesmo símbolo, mas agora significava outra coisa. Não o início do medo, mas da entrega. O reencontro de Mônica e Stephanie mudou o ar entre elas. Havia ali um silêncio novo, não de distância, mas de algo prestes a ser dito. Mônica sabia que precisava falar, mas o medo ainda lhe rondava como sombra antiga. Stephanie, com seu olhar paciente, parecia entender. Não apressava o tempo, apenas o tornava mais leve de suportar. Nas semanas seguintes, as duas voltaram a se ver com frequência. Não havia planos, nem justificativas, apenas encontros que pareciam se escolher sozinhos. Caminhavam pela cidade, conversando sobre filmes, livros, lembranças. Às vezes não falavam nada. Bastava o som dos passos lado a lado, e Mônica sentia o coração se acostumando com o que antes chamava de perigo. Certa tarde, Stephanie a convidou para acompanhar a montagem da exposição. As fotos estavam dispostas em ordem de luz, começando pelas mais escuras. É sobre o que a gente descobre quando se permite ser vista, explicou. Mônica percorreu as imagens devagar, e então parou diante de uma delas. Uma sombra projetada sobre uma parede. O contorno era seu. Mônica ficou em silêncio, olhando para a própria silhueta transformada em arte. Você me fotografou sem que eu soubesse? Perguntou com voz baixa. Stephanie assentiu, sem desviar o olhar. Eu precisava guardar aquele instante. Você estava viva. Mônica sentiu o rosto arder. Não de raiva, mas de algo que misturava gratidão e medo. Naquela noite, as duas ficaram até tarde no ateliê. O mundo lá fora se apagou, restando apenas a luz suave que atravessava as cortinas. Falavam pouco, como se palavras demais pudessem quebrar o feitiço. Foi então que Stephanie se aproximou e disse, com ternura quase sussurrada: Mônica, eu gosto de você. A frase caiu no ar como um segredo que já era conhecido. Mônica sentiu o coração parar por um segundo. Quis responder, mas o corpo inteiro parecia tremendo. Eu não era assim, murmurou quase para si mesma. Assim como? Perguntou Stephanie, com medo de sentir tanto. Stephanie sorriu, encurtando a distância. Mas sentir é o que te faz viva. E então,
Sem que o momento precisasse de mais nada, as mãos das duas se encontraram. Foi um toque simples, mas o bastante para desatar os nós do silêncio. Nenhuma delas precisou explicar o que vinha depois. O amor não pedia permissão, apenas presença. Nos dias que seguiram, Mônica viveu entre o espanto e a calma. O mundo parecia o mesmo, mas ela não era mais. Tudo tinha uma cor diferente. Até o som dos sinos na escola, até o cheiro do café. Stephanie ria quando Mônica se confundia nas palavras, e isso, de alguma forma, a fazia se sentir livre. Mas o amor, como sempre, trouxe suas provas. A notícia da exposição espalhou-se rápido, e uma colega comentou com malícia sobre o favoritismo da professora com a fotógrafa. Mônica sentiu o peso do julgamento mais uma vez. O velho instinto de se esconder voltou, feroz, pedindo que ela colocasse distância entre as duas. Ela tentou. Disse a Stephanie que precisava de um tempo, que a escola estava exigindo demais. Stephanie apenas assentiu, sem drama, e respondeu: "Se for para te perder, que seja pro que te faz crescer." Foi a frase mais madura e mais dolorosa que Mônica já ouviu. Nos dias que se seguiram, o vazio se instalou. Mônica voltava para casa e olhava a fotografia colada no diário. O vento parecia sussurrar o nome de Stephanie em cada esquina. As palavras perderam sentido, e até os livros ficaram mudos. Foi então que entendeu. O medo de perder a si mesma era o que, de fato, a fazia desaparecer. Determinada a mudar, Mônica escreveu uma carta. Não pedia desculpas. Não prometia o impossível. Apenas contava verdades. Disse que não sabia amar sem medo, mas que queria tentar, e que agora entendia. Não era sobre se proteger, mas sobre existir inteira. Deixou a carta na caixa de correio do ateliê e esperou. Dias se passaram sem resposta. Mônica tentou não esperar, mas esperava. Até que, numa tarde chuvosa, recebeu uma mensagem curta. "Venha ao estúdio. Preciso te mostrar algo." O coração disparou. Quando chegou, Stephanie estava diante de uma nova série de fotos. Retratos em preto e branco. Em cada imagem, mulheres olhavam diretamente para a câmera, sem medo. No centro da parede, uma última foto. Mônica, de olhos fechados, com o rosto banhado pela luz que entrava pela janela. "Chamei essa série de Meu Amor", disse Stephanie, "porque foi assim que te vi, mesmo antes de você saber." Mônica respirou fundo, as lágrimas vindo sem aviso. Era como se todas as palavras do mundo tivessem se tornado pequenas demais. Stephanie se aproximou, tocando o rosto dela com cuidado. "Você não precisa ser outra para merecer amor. Só precisa ser." Mônica segurou sua mão e o tempo pareceu parar. Foi então que Stephanie repetiu, agora num tom de sussurro, quase reverente: "Meu amor." E naquele instante, tudo o que Mônica era, o medo, a rigidez, as feridas, se dissolveu. Ela percebeu que aquela frase não era uma promessa, mas um espelho, que ser chamada de "meu amor" não a diminuía, mas a revelava. O clique soou em sua mente pela última vez, não como início, mas como escolha, e Mônica finalmente escolheu ficar. Nos dias seguintes, Mônica sentia o corpo leve, como se tivesse atravessado uma estação inteira dentro de si. O medo ainda aparecia, mas já não dominava. Aprendera que o amor não elimina a dor, apenas muda o modo como a gente a acolhe. Stephanie estava por perto, não como salvação, mas como presença, e isso bastava. A exposição foi inaugurada num sábado chuvoso. O estúdio estava cheio de gente, vozes, sorrisos, ruídos de copos e passos. Mônica chegou devagar, com um vestido azul simples, o mesmo que usava nas manhãs em que dava aula sobre poesia. Ao entrar, viu suas próprias imagens espalhadas pelas paredes, versões de si mesma que agora já não doíam. Stephanie a esperava perto da janela, com um olhar que dizia tudo sem dizer nada. Quando Mônica se aproximou, a fotógrafa apenas estendeu a mão. O toque era firme, calmo, seguro. Nenhuma das duas precisou se esconder. Pela primeira vez, o mundo podia ver. E isso já não importava. As pessoas circulavam, elogiavam, comentavam as fotos. Mônica escutava algumas palavras e sorria, em silêncio. Havia um orgulho suave dentro dela, não por estar nas imagens, mas por ter se permitido ser vista. A cada elogio, lembrava de como, um dia,
Achou que o amor fosse algo a esconder. No meio da multidão, Stephanie cochichou algo no ouvido dela. Ainda bem que você ficou. E Mônica respondeu sem hesitar. Eu sempre estive aqui. Só não sabia. O riso das duas se misturou ao barulho da chuva do lado de fora, criando uma música invisível. Mais tarde, quando o público se dispersou, elas ficaram sozinhas na galeria. As luzes refletiam nas molduras, e o ar tinha cheiro de tinta fresca e café frio. Mônica passou os dedos por uma das fotos, o retrato em que aparecia de olhos fechados, e disse: Eu costumava achar que isso era fraqueza. Stephanie respondeu: Não, é entrega. As duas se olharam longamente. Já não havia pressa, nem promessas. Só o reconhecimento silencioso de que estavam exatamente onde precisavam estar. O amor, finalmente, deixava de ser possibilidade e se tornava verdade. Nos dias que vieram, a vida seguiu, simples e serena. Mônica voltou às aulas, Stephanie às fotos, mas nada mais era igual. Pequenos gestos, o café compartilhado, a leitura de um poema, o toque de uma mão, carregavam agora a intensidade de quem aprendeu a viver por inteiro. Certa tarde, ao final de uma aula, uma aluna perguntou a Mônica o que era, para ela, o amor. Ela sorriu e respondeu: É quando a gente se reconhece sem precisar fugir. A turma ficou em silêncio, e ela entendeu que, de algum modo, falava também de si. Em casa, Mônica mantinha sobre a mesa uma cópia da fotografia que iniciara tudo, aquela do olhar distraído e do vento no cabelo. Mas agora, ao observá-la, não via mais solidão. Via nascimento. Stephanie, por sua vez, preparava uma nova exposição, desta vez com o tema Janela. Queria retratar o instante em que a luz toca o rosto de alguém que decidiu permanecer. Mônica posou novamente, e no reflexo do vidro, viu sua própria imagem sorrindo. Elas não falavam em futuro. Viviam o presente com a delicadeza de quem sabe que o tempo é breve, mas suficiente. Às vezes, caminhavam sob a chuva, o mesmo símbolo que as acompanhava desde o início, e deixavam que as gotas caíssem sem pressa, como bênçãos. Num fim de tarde, Stephanie entregou a Mônica uma pequena caixa. Dentro, havia um rolo de filme e um bilhete. Ainda há histórias para revelar. Mônica sorriu, entendendo o duplo sentido. A vida também era isso. Uma revelação contínua, feita de luz e paciência. O clique, que antes simbolizava o medo, agora era o som da vida acontecendo. Mônica passou a associá-lo ao instante em que o amor deixou de ser ameaça e se tornou espelho. Toda vez que ouvia uma câmera disparar, sentia gratidão. E quando Stephanie, distraída, ainda a chamava de meu amor, Mônica já não estremecia. Apenas fechava os olhos e respondia: Sou. Assim, o amor deixou de ser um susto e virou casa. Uma casa sem portas trancadas, onde o tempo passa devagar e a chuva canta nos telhados. E no coração de Mônica, enfim, o clique silenciou, porque tudo o que precisava ser visto já havia sido revelado. Às vezes, o amor não chega com clarins, mas com uma voz que diz seu nome como se o inventasse pela primeira vez. Mônica aprendeu que amar não era se perder, era se reconhecer, e que ser chamada de meu amor não era prisão, mas libertação. A fotografia que começou tudo agora pendura-se na parede de casa, emoldurada ao lado de outras memórias. A cada manhã, quando a luz a toca, Mônica lembra: o amor é o instante em que a gente se permite ser visto, e permanece. Se essa história te tocou, inscreva-se entre elas e caminhe com a gente. Cada história é um lembrete de que o amor sempre encontra um caminho.